Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar Espírita, diretamente aqui dos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET. Estamos aqui na companhia do Diógenes Chaves, da Carmen Colomé, do Joel Dutra e eu, Jorge Brandão. Estamos aqui para falar de um assunto que tem instigado bastante a todos nós, que estamos todos envolvidos nesse processo de transição planetária e tem acontecido, e a gente ouve muitas pessoas comentarem, né, que parece que as coisas estão fora do controle, né, que realmente não estamos sem saída, né, não temos solução, que o mundo parece que não tem como consertar, e há uma preocupação geral em relação a isso, aumentando esse vazio existencial, essas dúvidas. Mas o que nós queremos hoje é trazer aqui a opinião, né, da doutrina espírita. E o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Principalmente que os ciclos se fecham, os ciclos estão, se nós estamos por acabar com um ciclo, isso é realidade, mas outro ciclo irá iniciar. Então a doutrina espírita é muito consoladora, esclarecedora e nos traz essas explicações do que realmente está ocorrendo, né? O próprio nome Apocalipse, que vem do grego, segundo Haroldo Dutra Dias, o apo, né, quer dizer levantar, e o lipse quer dizer véu. Então o véu está sendo levantado. E esse levantar do véu está causando desconforto, medo, né, em muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas mais materializadas. Então uns dizem assim, isso é uma bobagem, não vai acontecer. Outros dizem, não tem saída. Não tem saída, isso realmente já está decretado e já que não tem saída também não posso fazer nada. É uma maneira de se omitir. Mas o que o Espiritismo, o que a doutrina espírita nos pede, o que Jesus nos pede, é que nós possamos dizer sim, está acontecendo a transição, eu estou percebendo interiormente uma necessidade de mudança e eu vou fazer a minha parte, e essa é a convocação do Mestre Jesus, essa é a convocação da doutrina espírita, para que a gente faça o nosso papel de co-criador e que nós possamos dar o nosso testemunho de fé nesse momento de transição. Diógenes Chaves, o que tu tem a acrescentar? Eu sei que é um tema bastante profundo, nós temos muito o que falar, vamos tentar hoje dar esse esclarecimento dentro da visão espírita. Então, quando a gente fala de tantas atrocidades que têm acontecido e isso para algumas pessoas traz um certo, vamos dizer assim, traz a desesperança, né? Como se não tivesse saída mesmo, porque parece que tá só a ladeira abaixo, né? Cada dia que a gente vai ver os noticiários, é corrupção, é guerra que encerra uma aqui e inicia outra lá, é aquela ambição para o poder e petróleo aqui, e um país tentando controlar um outro pelo comércio, pela economia, enfim, essa disputa, né? Qual é o país que tem maior poderio econômico, e essas guerras políticas, geográficas, enfim, né? E isso vai realmente trazendo uma certa desesperança para a humanidade. Poxa, onde que isso vai acabar? Né? Mas o Espiritismo ele vem nos trazer uma certa serenidade, né, e calma nesse momento e uma esperança. Essa né, desesperança que tem acontecido, o Espiritismo vem nos trazer algo ao contrário, vem nos trazer esperança diante desse caos que muitas vezes a gente enxerga, né? E uma delas, eu me baseio no seguinte, Deus não nos fez autodestrutíveis, Deus nos fez autocorrigíveis.
Se ele é um engenheiro tão poderoso, tão perfeito, ele não pode fazer algo com prazo de validade, né? Ele faz algo que é imperecível, que é a inteligência, né? Que é uma obra de Deus. Então, a inteligência, o destino dela é se aprimorar infinitamente. Então, quer dizer, essa inteligência ela vai se autocorrigindo, ela vai errar, ela vai tropeçar, ela vai ter alguns equívocos, mas ela vai se corrigindo e se aperfeiçoando. É isso que manda o processo evolutivo. Faz parte das leis de Deus isso. Já no mundo material, né, nós temos aquela célebre frase que diz: na natureza nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é isso? Uhum. Então, por quê? Porque a natureza ela respeita ciclos. Ela inicia, se desenvolve, perece, morre e vem novamente. E vai havendo uma renovação. Então, no mundo material existe várias renovações. Ela vai se aperfeiçoando por renovações. E a inteligência ela vai se aprimorando pelos erros e os acertos. Então, não existe o fim de tudo para sempre. Nem para o mundo material e nem para a inteligência, né? Então, existe um processo evolutivo. Que é a lei do progresso, né? Exatamente, que é a lei do progresso. Então, o Espiritismo nos traz, né, essa esperança de dizer que não, nada vai acabar, porque Deus é perfeito e a natureza sempre visa o aperfeiçoamento, o progresso. Então, quando a gente ouve dizer que vai haver o fim do mundo, é realmente como o Jorge falou, é um fim de um ciclo, é uma transformação moral que vai acontecer, como está lá na Gênesis que Kardec traz, né? Vai haver uma grande mudança, mas uma grande mudança moral, né? E isso vai se repercutir na realidade material, né? Então, a gente começa a olhar para esse lado, a gente sai desse desespero de achar que tudo vai acabar, né? Que Jesus um dia vai vir e que, de repente, as pessoas vão ser apartadas, os bons e os maus, aquela coisa mais... Da ressurreição. Da ressurreição, daquele mais alegórico, assim. Não, tudo vai dentro de um processo inteligente evolutivo, né? E dentro dessa perspectiva que tu traz, uma coisa que me chama atenção é a questão de casais jovens, às vezes, dizerem: nós não queremos ter filhos porque eu não quero colocar os meus filhos neste mundo. Este mundo tão complexo, este mundo tão aturdido, este mundo tão confuso, né? Uhum. E aí a doutrina nos reforça exatamente nesta linha que tu traz, porque a encarnação é uma grande possibilidade de aprendizado. E nessas situações nós nos lembramos, nós tivemos a oportunidade de renascer, né? De ganhar um novo corpo, uma nova experiência. Então é importante que a gente se complete, né, e busque a esperança, que realmente a desesperança é um fator que nos acompanha, né, em algumas situações, e a gente precisa trabalhar no sentido contrário. E aí também esses cataclismas que nós vivemos, né, as enchentes, os tornados, enfim, tantas coisas, tantas situações climáticas, né, e muitas delas elas são provocadas por nós. A maioria, a grande maioria, né? Exato. Coautores, né, de toda essa existência. Então, é preciso que a gente novamente retome qual é o meu papel na transformação deste mundo que está aí. Não basta dizer que não é o mundo que nós desejamos, que nós queremos, mas a pergunta é: o que nós estamos fazendo para melhorar este mundo? Né? Que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, enfim. Sim. Joel, tu acha que agora como foi citado pela Carmen, esses cataclismas têm a ver com a transição? E será que isso não poderia ser um castigo divino? Eu estava pensando sobre isso e, na verdade, vou me permitir até fazer uma espécie de brincadeira aqui, né? O Espiritismo confirma que o fim da Terra vai existir. Sim. Mas, né, acompanhando a ciência. Hoje a ciência nos diz que nós estamos no planeta Terra com uma espécie de meia-vida, ou seja, 4,5 bilhões de anos foi, né, o cálculo que os cientistas fizeram a respeito da existência do planeta Terra, e em torno de 4 a 5 bilhões de anos ele será extinto. Então o Espiritismo, né, diz, olha, o planeta Terra realmente vai terminar. E mas diz que de vida mesmo seria 2 bilhões apenas. Isso, 2 bilhões vai acabar. Então, ou seja,
acompanhando a ciência, o Espiritismo fala que, sim, realmente o fim da Terra não está próximo, mas vai existir. Agora, com relação a esses cataclismas e essas questões todas, que principalmente físicas, né, materiais, isto, de algum modo, é tratado pelo Espiritismo como alguns ajustes necessários, né, não por castigo, não por qualquer outra coisa que valha, mas ajustes necessários não só na formação geológica da Terra, o que é natural, né? E a ciência explica isso desde quando a ciência começou a se dar conta de que terremotos, vulcões, né, maremotos, tsunamis, isso faz parte da história geológica da Terra, né? E estes ajustes são feitos pela espiritualidade em razão da necessidade, muitas vezes, de uma aceleração, às vezes, deste progresso moral que nós precisamos. Porque é em razão disso, e principalmente hoje, é em razão desses cataclismas que nós estamos enxergando muito mais do que antes essa solidariedade, esta caridade entre pessoas, o exercício moral, exatamente do amor, né? Porque a expressão que eu mais gosto a respeito da definição da caridade é que a caridade é o amor em ação, né? E hoje nós estamos aí vendo isso em razão justamente desta percepção maior que nós estamos tendo a respeito de muita coisa. A questão de 50 anos atrás, quando não existia internet nem satélite, né, um terremoto, um maremoto era sabido pelas pessoas dali a meses e às vezes até anos. Hoje acontece um maremoto no Chile, o planeta inteiro se vira para o Chile e há o socorro, ou seja, isso é um progresso moral, né? Ou seja, essas questões todas que acontecem e que aconteceram e que vão acontecer sempre no planeta Terra, hoje tem uma visão diferente da própria humanidade. A humanidade se aproxima muito mais hoje da caridade, né? dessa questão moral voltada para o progresso espiritual do que em qualquer outro tempo, né? Sim, mas é também interessante a gente observar que nós estamos ainda muito atrasados moralmente, né? A tecnologia atingiu um nível tão grande, a ciência, a medicina, tudo atingiu um nível assim fantástico. E moralmente ainda nós estamos devendo, né? E há uma necessidade, quando eu fiz a pergunta da questão do castigo, né? A gente sabe que não existe, que Deus não castiga, Deus nos educa. Então, essa educação é feita de uma forma um pouco mais acelerada do que o normal pelo atraso que ainda nós estamos, né? Nós poderíamos estar bem mais adiantados, bem mais evoluídos, mas a humanidade fica presa muito aos avanços tecnológicos, né? Fica muito presa a isso e realmente não dá para negar. E que avançamos muito, né? E também, né, Joel, pessoas muitas vezes falam, no meu tempo, mas houve também um aumento, por exemplo, na expectativa de vida de quase 30 anos, o aumento da expectativa de vida, a medicina avançou, tudo isso acontece, mas essa transição, esse fechamento de um ciclo para que se inicie outro, é para alguns visto que torcem o nariz porque estão numa zona de conforto, porque são mais materialistas, né? Porque não têm interesse na mudança, outros porque simplesmente não querem entender, né? Não querem entender, mas isso está acontecendo. E quando a Gênese, o último capítulo da Gênese, onde diz os tempos são chegados, eu convido até para que possam ler esse capítulo, que é muito interessante, muito esclarecedor, ele nos coloca, né, que o Espiritismo nos traz que esse processo já vem acontecendo há praticamente 2, 3 séculos. Né? Mas para a idade da Terra, como o Joel disse, de 4 bilhões e 500 milhões de anos, isso é muito pouco tempo. E isso vai acontecer, está acontecendo, onde nós vamos passar do mundo de provas e expiações para um novo mundo de regeneração. Não é longe de ser um mundo perfeito, mas é onde o bem vai predominar. E é importante dizer, de novo, que não é castigo, mas aqueles espíritos que não estiverem alinhados com a evolução moral, eles vão ser convidados a ir para outro planeta, outro orbe, onde serão utilizados para progresso, mas com dificuldades bem maiores,
né? Então, é uma oportunidade para todos nós de realmente aproveitar esse momento e trabalhar, porque mais do que mexer com a terra, está sendo mexido com as nossas entranhas, como diz na Gênesis. As entranhas do homem estão sendo mexidas, né? É por isso que a gente ouve falar tanto de questão do vazio existencial, né? As pessoas estão, vamos assim, entrando em desespero, ansiedade. 70% das pessoas hoje têm dificuldade de dormir, né? Então, há realmente algo que está mexendo com todos nós. E isso não tem como negar. Tem um processo que eu acredito que faz parte da engenharia de Deus, que é colocar um sensorzinho, né? Um sensorzinho que acusa quando a humanidade ela está evoluindo muito materialmente, né? Está tendo uma ascensão tecnológica, né? Enfim, está evoluindo muito tecnologicamente, mas moralmente está muito aquém. Então, o que acontece? Quando se afasta muito, tem um limite, né? Tem um limite, por quê? Porque se não tiver um limite, a humanidade vai se extinguir mesmo. Porque ela vai criando armadilhas para si mesma, vai criando armas letais para si mesma. Fortalecendo o egoísmo, materialismo, ganância. Exatamente. Então, tem que ter um limite desse progresso intelectual aqui, né? E quando há uma ascensão muito intelectual e a moral fica muito aquém, algo precisa acontecer para que aqui embaixo seja estimulado. E daí vai muito ao encontro do que tu falou, Joel, né? De que, o que acontece? Como as pessoas, elas compartilham, né, pensamentos, muita energia mental negativa, por conta até do grau evolutivo do planeta, né? Isso pesa muito a atmosfera, isso atinge muito a natureza. E algumas pessoas até dizem assim, mas a natureza está desequilibrada, né? Olha o que vem acontecendo, esses terremotos, esses tsunamis. Não, a natureza nunca se desequilibra. Ela está sempre perfeitamente no ritmo da lei de Deus. A questão é que ela reage, justamente por estar nas suas leis, ela reage para que o equilíbrio se restabeleça. E aí acontece isso. As pessoas começam a ser estimuladas, ainda que pela dor, para poder elas evoluírem moralmente, né? E muitas vezes causados pelas próprias armadilhas que a humanidade mesmo cria. Então nós mesmos criamos essas armadilhas, nós mesmos caímos nessas armadilhas. Mas para quê? Para a gente ser alavancado. Então é como se existisse um sensorzinho, porque se avançar demais, aí é claro, as leis divinas são perfeitas. Tudo vai tender sempre ao equilíbrio. E quanto mais nós nos afastarmos das leis divinas, maior será o prejuízo para nós mesmos. Por isso que o mal tem um limite. Vai chegar uma hora que vai ter que ser provocado do outro lado, né? E isso também significa dizer que todas as descobertas científicas, elas são homologadas por Deus. Nada que é descoberto aqui é desconhecido dele ou não permitido por ele. Todos os avanços que nós temos tido é exatamente para o progresso, né? E nós sabemos que muitas das descobertas científicas que nós temos aqui já existem na espiritualidade com muito mais primor, com muito mais qualidade. Então, o nosso mundo terreno, ele é um espelho do mundo espiritual, sendo que o mundo espiritual ainda é muito mais sensível e evoluído, né, que a Terra. Então, é preciso que a gente se dê conta de qual é o nosso papel nesse processo. Nosso dever, né? Nosso dever. Sim. Porque cada garrafinha jogada no chão, cada papel jogado... Saco plástico. Isso tudo vai causando, né, um transtorno para a natureza. Então, à medida em que nós compreendermos que não precisa ninguém nos corrigir, mas que a garrafinha descartável, ela vai para o descarte, ela vai para a reciclagem. À medida que nós nos educarmos, as coisas vão melhorar, né? Mas é preciso que haja um esforço. E é isso que a gente tem dificuldade de compreender, que não é mágica, é esforço, é trabalho, é desenvolvimento consciencial para que as coisas melhorem, né?
Porque muitas das descobertas, isso está provado, e a história comprova, muitas das descobertas fundamentais para a humanidade, elas foram praticamente descobertas ao acaso, né? Só que esse acaso não a humanidade estava pronta para receber, aquela pessoa, aquele espírito estava em condições de desenvolver, então se uniu ali condições para que aquela descoberta acontecesse. Tem muitas descobertas, eu acredito, a doutrina espírita pensa-se que hoje poderiam vir para nós, mas hoje nós iríamos usar mal, né? Nós iríamos usar mal. Eu vi esses dias um cientista respondendo por que se existe vida fora da Terra, e existe, por que eles não fazem contato? Por que eles não fazem... E aí a resposta dele foi o seguinte: se ele fizesse contato com um país desenvolvido, qual seria o primeiro interesse desse país? Que arma tu pode nos dar mais poderosa para nós? Essa necessidade é totalmente fora de contexto. Então nós temos aquilo que a gente pode, né? Que a gente pode ainda hoje, né? Nessa linha, mais ou menos, né? Não vou me atrever a definir o que o Espiritismo fala a respeito do Apocalipse, mas nessa linha o que a gente precisa entender é que, na verdade, o Apocalipse para o Espiritismo é não a destruição do planeta, né? Mas, na verdade, aqui, a revelação de tudo aquilo que precisa ser transformado. O levantar o véu, né? O levantar o véu. Então, a partir do momento em que nós começamos a nos dar conta que os nossos pequenos gestos, as nossas pequenas atitudes, como co-criadores que somos, né, afetam a vida minha própria, a vida de quem está do meu lado e a vida do planeta como um todo, né? Esse despertar de consciência é que, na verdade, é o verdadeiro apocalipse, né? Porque nós estamos levantando o véu e percebendo coisas que antigamente nós não percebíamos. E a tecnologia vem isso, né? Casando com o que o Diógenes diz, a tecnologia vai até um certo limite, e este limite da tecnologia começa a nos mostrar coisas que antes nós não víamos, né? E a partir daí a transformação moral começa também a ser necessária, porque, de algum modo, nós, e nenhum ser humano na Terra, quer ser, vamos dizer assim, o corresponsável pela própria destruição, não só de si, como da humanidade toda. Então, por isso é que, né, a tecnologia possibilita que nós enxerguemos mais adiante, e o enxergar mais adiante revela coisas que nós precisamos corrigir. Então é o progresso moral, né, junto com o progresso intelectual. Exatamente, esse é um trabalho que são acontecimentos que nos convidam à reflexão, né? O que nós estamos fazendo, qual é a nossa parte nesse processo, né? O que nós podemos fazer para auxiliar? Essa é a questão hoje, né? E a consciência de que nós somos seres imortais, né? O Espiritismo nos prova, né? Nos prova que nós somos realmente seres imortais. Então nós vamos participar desse processo de um lado ou do outro da vida. Nós vamos participar como encarnados ou como desencarnados, ou nós vamos retornar e vamos continuar participando, porque eu gosto de uma frase de André Trigueiro que nos diz que todo lixo que nós deixamos aqui na Terra, seja ele material ou moral, nós vamos voltar para recolher. Muito interessante. Menos os japoneses, já estão fazendo agora. Estão dando exemplo para o mundo. Os japoneses já estão recolhendo agora. Então isso é algo absolutamente certo. Então por isso que a doutrina espírita ela nos traz essa lógica, né? Ela nos traz as explicações que a gente pode raciocinar, que a gente pode questionar, né? Que a gente entende que são realmente para o nosso bem, para o bem da humanidade. É por isso que a gente está aqui. É porque nós somos apaixonados, né, pelas palavras de Jesus, pela doutrina espírita e por tudo que ela pode realmente nos ajudar. E aí a lei de ação e reação volta, né, em evidência, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, vamos colher. Então, cuide do planeta, você voltará. É aquela frasezinha, né, que a gente põe no carro. Então, ou nós cuidamos do planeta e voltamos num planeta mais organizado, que favoreça ainda mais a nossa evolução espiritual, ou a gente vai ter que voltar e fazer tudo isso que a gente deixou de fazer. Eu acredito que uma das maiores ilusões, se não for a maior ilusão do ser humano,
É quando ele acredita que ele pode fugir das suas obrigações. Ninguém foge das suas obrigações. Ninguém foge do seu dever. Todos nós estamos submetidos a uma lei universal, imutável, eterna, né? Então, não adianta. A gente pode fazer o que quiser, mas um dia nós teremos que responder pelos nossos atos. E isso não é castigo, não é vingança divina. Isso é processo educativo. A gente precisa receber o resultado das nossas ações como um reforço para que não fizemos de novo. É isso que acontece. E não é um terceiro, uma personificação externa que está dizendo, vou te punir por isso. Não, é a nossa própria consciência. Porque está lá nas obras básicas. Onde é que está a lei de Deus? Na consciência. Então não tem para onde correr. Para mim, eu acho que talvez a maior ilusão do ser humano é quando ele acha que ele pode manipular a realidade e se eximir da responsabilidade dos seus atos. De passar para um, para outro, justificar governo, justificar pai, mãe, amigo, economia. Não adianta. Sim. Para onde eu correr, lá eu vou estar. Não, e essa fase do jeitinho brasileiro, né, que a gente, há poucas décadas atrás, via, né? Tinha até uma propaganda, né, do cigarro. Do cigarro, que dizia, como é que é? Dizia, Gerson, do Gerson, né, que dizia... A lei de Gerson virou, né? No fim. Isso, a lei de Gerson, né, de dar um jeitinho, isso já não existe, não tem espaço para isso, né, não tem espaço para jeitinho. Hoje está tudo tão rápido e acelerado que tudo vem à tona de uma maneira muito rápida. Então essas espertezas não têm mais sentido, não faz mais sentido. E isso também apavora muitas pessoas que acham que podem manipular com a verdade, manipular a seu interesse próprio, né? E isso é uma retirada do véu, né? Que faz com que as pessoas também entrem em crise existencial, vazio existencial, né? O jeitinho é tão ridículo, o jeitinho para a espiritualidade maior, que é como aquela criança que sai para se esconder, ela bota só a cabeça embaixo da mesa, assim, deixa todo o corpo para fora e acha que está escondido. Exatamente. Mas aí a avestruz, né? Só esconde a cabeça e acha que está escondida. Aquela legenda do avestruz, né? Que enfia a cabeça. Sim, deixa todo o resto do corpo. Deixa todo o corpo para fora. Né? E um aspecto interessante para a gente refletir é a abrangência da doutrina espírita, no sentido de olhar para o indivíduo e para o seu compromisso de autotransformação, mas o quanto isso tem impacto no coletivo. A doutrina espírita não é uma doutrina que se preocupa só com a criatura, porque à medida que a criatura se transforma, a sociedade se transforma. Né? Então, às vezes as pessoas dizem, mas quando vai completar o processo de transição para o mundo regenerador? Não sei, depende de quando a gente se evangelizar. Quando é que a gente vai se evangelizar? Talvez a pergunta seja essa. Exatamente. Né? Quando é que o evangelho vai ser levado a sério e vai ser praticado? Exatamente. Né? E é por isso que esse processo se acelera pelo atraso que nós estamos. Né? Bom, nós estamos aqui finalizando o nosso primeiro bloco, um assunto que realmente instiga a todos nós, e voltamos no segundo bloco para continuar falando sobre esse assunto tão importante. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados, decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods e Cookie é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Atendimentos em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicopedagogia, fisioterapia e psicomotricidade. Somos especialistas no atendimento a pessoas com autismo. Atendemos por planos e convênios e oferecemos benefícios exclusivos com o nosso cartão Algo Mais Premium. Saiba mais em 559-9677-2285. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Saúde e bem-estar em um só lugar. Despertar espírita, uma reflexão
sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o nosso programa Despertar Espírita, diretamente aqui dos estúdios da TV Santa Maria, Canal 19, nossa nova casa que nos acolheu. E também estamos no YouTube, no Instagram, nas plataformas sociais. E contamos com a colaboração de todos para que indiquem temas de interesse, para que possam nos assistir através das redes sociais, né? Então, na segunda parte desse bloco, nós iniciamos um bate-papo aqui sobre a questão de nós sermos dotados, que Deus, nosso Pai, que é um Pai de amor, misericórdia e justiça, nos dotou com um GPS interno ou uma bússola para que a gente possa seguir as suas leis, os seus caminhos. E será fácil seguir, Diógenes? Pois é que o GPS, o acionamento desse GPS que a gente estava conversando aqui, né, que todos nós já viemos de fábrica com um GPS instalado, mas vai depender de cada motorista querer acionar esse GPS e achar que ele é útil, ou ele vai por sua conta própria. Só que fazer uma viagem, que é esse progresso evolutivo do espírito, né, as chances de se perder e de ficar girando em círculos é muito grande. Mas se Deus deu esse GPS para a gente se orientar, por que não utilizá-lo? A gente vai deixar se perder muito para depois pensar, utilizar esse GPS. E o que é esse GPS que a gente está falando? Que é o Evangelho. As leis de Deus da nossa consciência. Exatamente, que foi trazido para nós através da Boa Nova, do Evangelho dos exemplos de Jesus. Então, quando a gente diz assim, estudem o Evangelho, não é um convite apenas bíblico, religioso, é uma questão de estudo. Assim como tu busca estudar Sócrates, como tu busca estudar qualquer outra coisa da ciência, da biologia, da química, da física, tu está adquirindo conhecimento através conhecimento do teu mundo, da realidade. Então, quando tu busca o Evangelho, tu está adquirindo conhecimento da realidade moral. Porque, assim, se existe uma lei na física, por que não vai existir uma lei na conduta humana? Se tudo faz parte. Sim. Né? É buscar se espiritualizar. Se espiritualizar. E à medida que nós nos espiritualizamos, nós nos desmaterializamos. Esse é o grande caminho, né? Esse é o processo, né? Carmen. Essas questões são muito interessantes, né? Porque elas estabelecem um padrão de exigência, de vontade, que é uma palavra muito importante, né? Que é a decisão de fazer alguma coisa. E, como eu disse antes, a decisão de fazer alguma coisa, ela vem primeiro em nosso favor, mas ela repercute imediatamente quando nós nos transformamos, quando nós nos melhoramos, no nosso laboratório mais próximo que a família, e vai como aquele movimento quando a gente atira a pedrinha na água, em círculos concêntricos, vai se expandindo, né? Então, é uma exigência essencial, mas sempre o livre-arbítrio está resguardado. Né? Eu posso ligar o GPS e eu posso desligar. Eu posso ligar e não seguir a rota sugerida. E aí ele recalcula, ele nos dá mais uma chance, mais outra chance, porque o GPS sabe onde a gente quer chegar, porque a gente deu o endereço. E nesse movimento da transformação moral, né, a gente sabe onde a gente quer chegar, mais perto de Jesus, mais próximo da execução das leis divinas. Mas a gente, no meio do caminho, pode ficar cansado, pode dizer, não, como tem outra vida, vou deixar para outra vida, né? Então, são opções e o livre-arbítrio está sempre muito resguardado. Então, vontade, determinação, disciplina e livre-arbítrio, né? Será que nós sabemos mesmo onde queremos chegar? Será que a humanidade sabe onde quer ir? É que a gente precisa casar a questão do livre-arbítrio, né, com uma outra palavra que é muito preciosa para o Espiritismo e que acho que fecha muito com o que nós estamos discutindo, que é
a autonomia, né? Não há heteronomia. Não há salvação por outras pessoas. Autonomia, né? Moral, né? Autonomia moral, porque o livre-arbítrio é exatamente isso. Tu tem autonomia para decidires o que tu queres e o que tu não queres fazer, de ligar ou desligar o GPS. Né? Então, essa é a tua autonomia. Mas a autonomia significa que a responsabilidade é tua própria. Né? Não é pelo fato de tu teres errado muito e que ao final desta encarnação tu pede perdão, enfim, e as coisas vão ser apagadas e continua tudo. Quer dizer, a autonomia implica em responsabilidade. E a partir do momento em que nós usamos o nosso livre-arbítrio, e eu acho que a humanidade ainda não tem uma ciência muito grande a respeito, né, deste caminho, deste GPS, né, acaba, por vezes, buscando a responsabilização de terceiros, né, ou a salvação também através de terceiros, quando, na verdade, a salvação é própria, né? Ou seja, eu tenho autonomia para fazer as minhas escolhas e eu tenho a responsabilidade por elas. E essa responsabilidade não vai ser repassada para terceiros, mas vem para mim próprio. Quando a humanidade começar a se dar conta disso, né, começa, acho que aí, a se apropriar verdadeiramente do seu papel de co-criador. Né? Porque sabe que tudo aquilo que for criando, tudo aquilo que for fazendo, elaborando, também é para seu favor ou para seu desfavor, a depender, né, da escolha feita. Mas é importante que a gente reflita também sobre essa questão do sentido da vida. E essa é a proposta da doutrina espírita, de nos dar, apontar esse caminho, né? Como a Carmen falou, nós sabemos o endereço. Muitos talvez não queiram saber o endereço, né? Prefiram andar em círculos, né? Mas o endereço está nas leis divinas que estão na nossa consciência. É que nós muitas vezes não acessamos a nossa consciência. O barulho interno e externo é tão grande que a gente acaba não percebendo que as leis divinas, não querendo perceber que as leis divinas que apontam o caminho estão dentro de nós. Né? E essa proposta da doutrina espírita de nós nos interiorizarmos, né, nesse momento. E outra observação que eu gostaria de fazer, eu estava lendo sobre a questão da usina de Chernobyl, que em 1986 deu aquele vazamento terrível lá, né, pesado, né? E aí foi interditada uma grande área em torno de Chernobyl por causa dessa usina atômica, né? Porque esse vazamento é altamente tóxico, né? Da irradiação nuclear. E aí o que aconteceu? Foi previsto, isso está nos estudos, foi previsto talvez um século para que as condições de vida voltassem. E foi agora feita uma pesquisa e naquela região a vida animal e a vida vegetal está a milhão. Ele está igual às grandes reservas. Né? Os animais se reproduzindo, né? A vegetação crescendo. Né? Claro, alguns animais examinados tiveram alguns problemas de catarata, outra coisa, mas a vida floresceu de uma forma tão bonita que nem as grandes reservas do mundo. O que isso quer dizer? Se as pessoas falam que o mundo vai acabar, o mundo não vai acabar. Quem pode acabar são os homens, né? São os homens, mas nós, como espíritos, jamais iremos acabar. E a natureza se recompõe. Né? A presença do homem hoje, infelizmente, ela causa mais malefícios do que benefícios para a natureza. Então, a teoria, será que a humanidade vai acabar? Não. Será que as pessoas que estão habitando aqui vão ter problemas? Provavelmente sim, nós estamos tendo problemas. Mas, como disse, o Espiritismo nos afirma que nós somos seres imortais. E, como disse Jesus, né, na casa do Pai existem muitas moradas. E muitas moradas, né, que nós podemos, até porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso é importante frisar, né? Que essa é uma habitação provisória nossa, né? Que serve para a nossa evolução. E nesse viés que tu traz, é importante também pensar nos comportamentos, né, humanos. Porque se nós conhecemos Jesus, as leis divinas, nós até sabemos o endereço.
mas dá muito trabalho, então eu vou deixando para depois. Outras prioridades. Eu vou passando a vida desavisado, meio anestesiado. Eu posso ser daquele que deixa a vida me levar, né? O que acontece, acontece, o que não acontece está tudo bem. Então, esses comportamentos, né, humanos é que também condicionam o nosso progresso, né? Porque enquanto a gente disser que eu vou ter que me esforçar muito, não vale a pena, vou deixar por aí, ou eu tenho que aproveitar todos os prazeres que a vida me oferece, independente se são bons ou ruins para mim. Então, esses comportamentos humanos é que atrasam muito, né? Que é a vontade, que é o desejo, que é a disciplina, porque o endereço é certo, a bússola está aí, né? Ou a gente quer se aproximar das leis e cumpri-las da melhor maneira possível, ou não, né? E aí, Jesus está lá nos aguardando. A gente quer encontrar com ele, será? Bom, se quiser, vai ter que trabalhar bastante. Né? Isso é importante frisar, né? Que ele está no leme dessa grande nau que é o planeta Terra. Não há o que temer. Não estamos à deriva. Nós não estamos à deriva. Olha, imagina o universo com seus bilhões de galáxias. Tu acha, pensar que Deus perdeu o controle desse planetinha Terra? Não tem fundamento. Tudo tá conectado, seria uma pretensão, uma ilusão muito grande, né? Tem um livro que é A Vida no Planeta Marte, por Hercílio Mães, médium, né? E ele tem o espírito Ramatiz, e tem um momento desse livro que o Hercílio pergunta assim, vocês têm uma tecnologia, no livro a gente vai vendo isso, vocês têm uma tecnologia muito avançada, muito aprimorada, por que a gente não consegue desenvolver essa tecnologia aqui? E ele dá uma resposta bem interessante. Ele vai dizer assim que o avanço da nossa tecnologia ele é proporcional ao nível mental da humanidade. Então, a atmosfera mental do planeta permite uma matéria-prima refinada que a gente consegue utilizar para a nossa tecnologia. Então, ou seja, se vocês querem avançar a tecnologia de vocês ao nosso nível, vocês vão ter que se melhorar mentalmente. Moralmente. Moralmente. Porque tem um momento que ele pergunta assim, o que vocês acham da gente estar querendo visitar a Lua pela segunda vez? Aí ele dá uma resposta, quase uma página, assim, é constrangedor pra gente. Quase 2 páginas que ele responde dizendo, vocês querem gastar bilhões... investir bilhões para visitar a Lua, sendo que vocês não visitam os vizinhos de vocês? Pessoas passando necessidade a 2 quadras da casa de vocês, e vocês querem visitar a Lua? Como que vocês querem chegar a um nível tecnológico se vocês não se melhoram moralmente? E aí ele tem um trecho que diz assim, que ele diz, o aperfeiçoamento da inteligência depende do aperfeiçoamento moral. É aquilo, uma asa depende da outra, elas não vão se afastar muito uma da outra, né? À medida que o pensamento se purifica e se eleva, a humanidade amplia sua capacidade de compreender e utilizar as leis da natureza para o bem comum. Então ele disse, vocês podem chegar a um nível de um planeta muito evoluído tecnologicamente como o nosso, mas vocês vão ter que melhorar o coraçãozinho de vocês vão ter que amar mais, vocês vão ter que ser mais empáticos, mais compassivos, porque tudo está interligado. Se vocês não se melhorarem, vocês vão travar e vão ficar patinando, não vão sair daí. Eu lembro, Diógenes, de uma desculpe, Carmen, já te passo a palavra de uma fala que nós tivemos aqui, que o Diógenes fez levantou uma questão, será que já doeu o suficiente? Será que já doeu o suficiente para nós aqui encarnados a mudança de atitude, a mudança de comportamento? Né? Será que vamos precisar, até que ponto essa dor? Né? Porque hoje a ciência comprova que de cada 10 pessoas, 7 têm problemas de sono. Né? Que o nível de ansiedade está num limite nunca antes visto. Né? Nós não vamos alimentar a nossa essência, a nossa alma com coisas materiais. Isso é uma ilusão. Isso só faz com que o vazio existencial aumente.
Né? E eu ouço, a gente ouve no atendimento fraterno, conversando com as pessoas, essa preocupação, essa busca, né? Essa busca desesperada de sentido maior, né? Que não consegue se preencher. Por alívio, né, Jorge? Exatamente. É o alívio. E a gente quer para ontem. Exatamente, querem respostas rápidas, soluções rápidas. Né? Então, é um chamado que está acontecendo e não existe nenhuma mística nisso, é real, é necessário para que a gente possa acordar. Né? Por isso, despertador desperta a dor. A dor nos desperta. Né? Não tem outro caminho. Não existe punição. Existe necessidade. E agora, enquanto tu falava também, eu lembrava... alguns instrumentos a gente não oferece para as crianças usarem, porque elas não têm habilidade suficiente, elas podem se ferir. Dá uma arma. Uma arma, uma faca, um facão, para uma criança pequena não se dá. Exatamente. E mal comparando, é a mesma coisa. Deus permite que a gente acesse aquilo que nós podemos utilizar sem grandes danos, assim, né? Porque se nós tivéssemos uma tecnologia maior ainda com esse nosso atraso moral, o que nós faríamos? Nós já temos invadido os outros planetas aí para colonizar e fazer mal. E viria em nosso desfavor. Né? E seria prejudicial a todos nós. Então, como crianças espirituais, nós podemos comparar. Nós temos nas mãos aquilo que a gente ainda poderia se comprometer menos ou ainda não se comprometer. Né? Exatamente. Sim, essa resposta que nós falamos no início, né, desses especialistas em vida extraterrestre que responderam que os extraterrestres não fizeram contato porque seria péssimo para nós. Né? As soluções que iriam ser buscadas iam ser no sentido armamentístico. Né? Então isso não traria, isso aceleraria mais a destruição. Né? E um raciocínio meu, tá? Um raciocínio meu. Se eles quisessem fazer algum mal para a gente, já teriam feito há muito tempo. A tecnologia deles é uma tecnologia absurda. E isso só prova que se eles não fizeram mal para nós, é porque eles têm uma evolução moral maior que a nossa, né? E por isso que eles conseguem essa tecnologia de vir aqui e voltar como eles querem, se fosse no vizinho, né? Sim. E a prova maior que existe inteligência muito superior à nossa, fora da Terra, é que eles ainda nos comunicaram conosco. Porque não tem sentido para eles, né, falar com gorila. Por aí. Segundo o que a gente aprende aí da doutrina, que na verdade, né, as novas gerações, que é uma parte lá do Apocalipse, quando Kardec fala na Gênesis, né, é uma geração não preocupada com religião, não preocupada com questão de idade ou coisa assim, mas a nova geração é aquela que vem e está vindo, e a gente pode perceber isso hoje mais do que antes, né, pela disposição para a justiça e para a fraternidade. E a gente está vendo isso. Né? Existem hoje movimentos no mundo, Médicos Sem Fronteiras e tantos outros que eu poderia exemplificar aqui, que falam a respeito desta nova geração, que somos nós, lá de muito tempo atrás, com uma visão diferente, com uma visão ampliada, e que começamos a, como diz o Diógenes, a enxergar o nosso vizinho. Né? E esta nova geração não está preocupada em colonizar a Lua, mas está preocupada com o seu vizinho. Né? Então, médicos, quando se deslocam do mundo inteiro para países em que há uma pandemia, ou para países em que há uma pandemia, não, uma epidemia, né? Isto são já sinais dos novos tempos, das novas gerações, né? O que faz com que a gente cada vez acredite mais que essa regeneração do planeta, né, já está acontecendo. Né? Não tem uma data certa para que, assim, hoje, a partir de agora, 2020, 2050, 2100, o planeta está regenerado. Ele se está acontecendo já há um bom tempo, né, e os sinais dos tempos estão aí, né, justamente pela mobilização hoje muito mais moral e fraterna do que havia antes. Né? E uma coisa interessante que eu estava lendo, que os bilionários, trilionários, quase todos eles estão construindo bunkers subterrâneos, porque isso eles estão trabalhando num sentido materialista e ao mesmo tempo eles estão desacreditando no futuro. Né?
achando que vão se proteger de uma destruição que eles mesmos, às vezes, estão colaborando, né? No sentido materialista, né? Então, isso há um contrassenso aí, né? Tem um pensamento falando dessa questão da demora dos tempos e que a gente tem que ter essa paciência, que a gente falou do alívio, né? Que a gente quer tudo para ontem, a gente quer a anestesia, né? Tem uma moça aqui que eu achei muito profunda a mensagem que ela trouxe, a Fernanda Dacani, tá? Se alguém quiser procurar. Olha a mensagem que ela trouxe, ainda bem que ela colocou escrito aqui que fica mais fácil. Tá? Ela botou assim, ó. Há demoras que não são castigo, são delicadezas disfarçadas de silêncio. Nem toda resposta tardia é negação. Quando a gente diz assim, a espiritualidade, meu mentor vai me ajudar, mas a gente quer que ele me ajude para amanhã. Demora, né? Muitas vezes é cuidado. Aquilo que eu estava falando, quer ver, Carmen? Deus conhece a profundidade do coração humano e sabe quando ele ainda não tem estrutura para receber aquilo que pede. A espera não acontece por falta de amor, mas justamente por excesso dele. O tempo vai moldando, fortalecendo e preparando a alma para que aquilo que chegar não a destrua, mas a sustente. Antes de receber, é preciso aprender a sustentar. O desejo precisa amadurecer, criar raízes e ganhar equilíbrio. Quando Deus se cala, ele não abandona, ele trabalha no invisível. O silêncio divino ensina paciência, fé e confiança, virtudes que não se aprendem na pressa. Quem suporta esse processo começa a entender que nem tudo que é imediato permanece e que algumas bênçãos exigem preparo interior para não se perderem com o tempo. Quem aprende a respeitar o tempo de Deus descobre um segredo que o mundo não entende. A demora também é uma forma de amor, porque o que vem antes da hora não se sustenta. Muito lindo, né, Jorge? Verdadeiro. Muito vamos profundo. Colocar isso no nosso Instagram, no nosso... Muito Hein, Jorge? profundo. Vamos colocar no nosso Instagram, no Facebook, para que as pessoas possam ler com Muito calma, profundo. né? E eu gostaria que tu me passasse também. Vou passar. Isso a gente tem que Eu achei muito profundo essa divulgar mensagem nas aqui. palestras, né? Por aí. Aprender a esperar, né? E se me permitem, né, já que Vai o Jorge nos permitiu a leitura, eu vou ler aqui algo que há algum tempo atrás, nos estudos, enfim, eu encontrei, e vem de uma outra filosofia, né, que é indiana. Existia, né, desencarnou, enfim, um cidadão chamado Satya Sai Baba, que é uma espécie de um líder né, indiano, espiritual, enfim. E ele faz uma reflexão que eu acho que casa com tudo o que nós estamos discutindo aqui, e eu vou ler aqui e vou ler rápido, até porque não... Né, ele diz mais ou menos assim, ó, não, mais ou menos, atribuem a ele: a escuridão não é uma força que obriga a viver com mais ruindade ou com mais ódio. Não é uma força que se opõe à luz, é a ausência da luz. Não é possível invadir a luz com a escuridão, porque não é assim que o princípio da luz funciona. O medo, o drama, a injustiça, o ódio, a infelicidade só existem em estados de penumbra, porque não podemos ver o contexto total da nossa vida. A única forma de ver a partir da luz é por meio da fé. Assim que aumentamos a nossa frequência vibracional, estado de consciência, podemos olhar para a escuridão e entender plenamente o que vivemos. E o mais importante que ele fala aqui, ele faz uma comparação, né, com alguma coisa física que a gente vê aqui. Ele diz assim, ó: não há mais maldade, o que há é mais luz. E é sobre isso que eu falo agora. Imagine que você tem um quarto ou uma despensa onde guarda as suas coisas, iluminado por uma lâmpada de 40 watts. Se trocar por uma lâmpada de 100, verá muito mais desordem e um tipo de sujeira que você nem imaginava que tinha naquele local. É verdade. A sociedade está mais iluminada. Isso é o que está acontecendo. E isso faz com que muitas pessoas que leem essas informações considerem uma loucura. Percebeu que hoje em dia as mentiras e ilusões são percebidas cada vez mais rapidamente? Bom, também está mais rápido alcançar o entendimento de Deus e compreender a forma como a vida se organiza. Então isso é quase poético, ou seja, o que nós estamos vendo é muito mais luz.
E a partir do momento em que esta luz, né, atinge a todos, nós começamos a enxergar coisas que antes, com menos luz, a gente não enxergava. Verdade. E é exatamente isso que o assusta, Espiritismo... né? Muito interessante. Eu gostaria também, nós estamos encerrando o nosso programa, né, com um tema tão bonito de a gente conversar e tão profundo, né? Kardec faz uma pergunta, quando Kardec pergunta a espiritualidade no Livro dos Espíritos, se nós teremos que esperar o mundo de regeneração para ser um pouco felizes ainda aqui na Terra, né? Será que não dá para ser antes, né? O que os espíritos respondem? Interessante, eles dizem assim, a maioria das infelicidades que nós temos aqui hoje são provocadas por nós mesmos agora. Né? Então é para a gente refletir, né? Porque terceirizar a culpa é muito fácil. Né? E essa mensagem que o Diógenes deu, que o Joel leu também aqui, finaliza esse programa com chave de ouro. Né? Que nós possamos juntos refletir, né, sobre esses novos tempos que estão vindo e que são realmente para melhorar, para nos melhorar e são necessários. Né? Então, o Despertar Espírita fica por aqui. Esperamos encontrar a todos, mais uma vez, no próximo programa, que nos deem a honra da audiência. Que ficamos todos com Jesus. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods Cook Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.